Tivemos alguns problemas técnicos com os arquivos de áudio, gerando oscilações de volume durante o episódio. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Olá pessoal, começando mais um episódio do Geoncast, episódio 49, direto aqui do iStúdio Folha de Londrina. Estamos aqui com a equipe de marketing, Dedé, Ed, aqui sempre fazendo um trabalho fenomenal. E também aqui os bastidores Renatão e o Vini. Hoje eles não puderam gravar aí, fizeram procedimentos cirúrgicos. Espero estar à altura aqui na bancada, né? E vamos começar o episódio hoje com dois aqui amigos e clientes, fundadores da Celme, tá? O Pedro e o Celso Messias. Vai contar um pouquinho da história deles. E aí, começando aqui pelo Celso. Muito obrigado aí, Celso, pelo convite, pela participação, disponibilidade de tempo, né? Eu sei que você é muito corrido. Espero que você conte um pouquinho aí da sua história pra gente. Eu que agradeço o convite, Maurílio. Obrigado. E vamos conversar um pouco. Legal. Bater um papo legal aí sobre empresa, empreendedorismo. Acho que vai ser legal. Maravilha. E o Pedro aqui também, muito obrigado. Eu agradeço também o convite aí. Espero estar à altura do meu parceiro aqui do lado. Estarão sim. E, pessoal, nós estamos aí no YouTube, no Spotify, no Instagram, Geoncast. Então, sigam a gente lá, episódios a cada 15 dias, todos nos domingos, né? Cada 15 dias. Então acompanhem nossas redes aí. E começando aqui então um pouquinho da história do Celso, o fundador da Celme. Conta pra gente, Celso, como que veio essa ideia, como que começou essa história aí do empreendedorismo em você? A história do empreendedorismo, Maurílio, acho que já vem de muito antes. De verdade, eu acho que isso eu sempre tive em mente fazer alguma coisa, fazer equipamento, que sempre foi o meu hobby de criança, era fazer equipamento. Só contando um caso bem raro, assim, quando eu tinha, acho que 12 ou 13 anos, eu fiz um autorama com palitos de sorvete, um negócio maluco, mas carrinho que funcionava, com pilha, e funcionou do jeito que isso ficou até em exposição na onde eu estudava por muito tempo. Olha que legal. Então, isso... já era de você, então. Isso já vem de longe. E aí, depois de passar por praticamente... Na verdade, eu trabalhei em duas empresas praticamente, na 3M do Brasil e numa outra empresa chamada Usina Nova América. E sempre na área de automação, na parte de eletrônica, né, de automação de sistemas. Aí... mas sempre desenvolvendo equipamento. Até dentro dessas empresas desenvolvi algumas coisas. Até que percebi uma necessidade na área agrícola do pessoal de semente, medir essa produtividade no campo. Eu vi uma necessidade, pensei no equipamento, desenhei esse equipamento, fiz um protótipo e funcionou muito bem. Funcionou muito bem e isso foi no ano de 2004. Mas não produzi, na verdade. Isso lá em Goiás? Lá em Goiás. Os pais da minha esposa moram lá, né? Então, lá é muito comum e o agro é muito forte lá, né? E aí fiz esse equipamento funcionou, era um protótipo, mas teve um agrônomo que viu e queria esse equipamento de todo jeito. Inclusive, o nome dele é Sebastião, é um amigo até hoje. E aí ficou com esse equipamento. Esse equipamento ficou com ele por todo esse período. Eu vim fabricar esse equipamento só em 2009. E era uma balança de sementes? Na verdade, é uma balança para ensaio no campo, para medir a produtividade no campo. Ou seja, como que você usa esse equipamento? São 4 plataformas portáteis. Você coloca a bazuca, por exemplo, em cima dessas plataformas, zera ela vira uma balança. A bazuca, tudo que você jogar dentro da bazuca vai ser pesado. E aí o pessoal faz a... A bazuca é o cano da... Na verdade, a bazuca é vamos falar assim, Eles chamam de trailer também, de trator. É uma espécie de... Eu sou leigo, então... Na verdade, é um nome estranho mesmo. Quando eu comecei, eu tinha um pouco de estranheza. É um recipiente também. onde eles vão colocar a soja, por exemplo, e depois transferir isso para o caminhão. Legal. E aí a gente vai pesando tudo isso, entendeu? E o equipamento foi para isso. E aí, em 2009, a gente realmente começou. Eu, em 2007, resolvi vir para o Paraná. Eu sou do interior de São Paulo. Eu gostava muito da ideia aqui, Londrina eu sempre gostei. Tinha a Embrapa, então tinha muita coisa de desenvolvimento que me interessava aqui. E aí resolvi vir para o Paraná. E aí a gente, nesse período eu desenvolvi equipamentos para algumas outras empresas na área de eletrônica. Mas foi final de 2008, eu tive, em outubro de 2008 eu fui para a China, que eu queria conhecer algumas coisas, principalmente
a parte de sensores de peso, né? Ou seja, células de carga. E aí no finalzinho de 2008, eu vou abrir uma empresa. Vou fazer equipamento para mim, né? Vamos falar assim. E aí foi onde a gente fundou a Celme, em dia 4 de janeiro de 2009. Aqui em Cambé já? Em Cambé já. Em Cambé. E daí iniciou com uma empresa familiar? Como que era? Na verdade, iniciou uma empresa como sempre, né? Assim, é tudo, tem que abrir eu tenho que ter um CNPJ, então aquela correria. Mas começou com uma empresa familiar, eu e a Silvia. Depois a gente veio algumas pessoas que estão comigo até hoje. O Bruce, que é um menino que entrou a trabalhar comigo com 18 anos, está lá até hoje. Hoje é um engenheiro mecânico, braço direito nosso na parte técnica. Eu tenho o Ederson, que é um advogado que trabalha comigo, cuida de toda a parte jurídica e administrativa hoje. Então é desde dessa época. Mas continuou eu e a Silvia. A Silvia cuida de toda a parte comercial. Eu faço um pouco de tudo. Na verdade, o que eu gosto de fazer é desenvolvimento. Infelizmente, hoje eu não consigo ficar no desenvolvimento da empresa, né? Eu faço algumas coisas, mas não consigo. Mas a ideia é... A gente está trabalhando para isso, né, filho? Exatamente. Eu quero me dedicar exatamente só a desenvolver. Como diz o Pedro, você pensa e eu executo. Para mim tá show de bola. Que legal. Então, mas a empresa continua, uma empresa familiar. Depois o Pedro... Na pandemia, o Pedro acabou vindo para a empresa, porque aí não tinha aula. Pai, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Falei, então vem para cá. E assim, acho que entrou na veia dele assim de um jeito, Maurílio, e sem forçar, sem eu falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, essa parte é legal, essa parte é muito legal. Hoje é a gente que cuida, né, nós três. É uma empresa familiar ainda, mas já mudou um pouco, né? Hoje não é só uma empresa, não é só a Celme, então hoje a gente tem uma holding que cuida das empresas, né? O Pedro toca uma outra empresa também, que é a Agropese, que é uma aposta nova nossa, né? Projeto. Então, assim, a gente tem alguns projetos diferentes. Mas tudo envolve tecnologia, envolve desenvolvimento, não necessariamente balança, viu, Maurício? Legal. Como que está a estrutura hoje, assim, dessa holding? Que tipo de empresa tem? Hoje a gente tem, além da Celme, né, da Celme USA, a gente tem a Agropese, que é um e-commerce que o Pedro quis criar na área também, mas abrange bastante coisa, isso vem funcionando bem. A gente tem a Global Egg, que é uma empresa que vai se dedicar só à parte eletrônica. A gente fabrica muita eletrônica, né? Então a gente vai abastecer muitas empresas só com eletrônica. Hoje, basicamente, está dessa forma. A gente tem uma holding que cuida de 4 empresas. Tá, vocês fazem, a indústria de vocês é aqui em Cambé, Cambé. né? É feito tudo em Cambé, tudo fabricado em Cambé. Tudo fabricação de vocês, né? Tudo. Inclusive, que legal. a gente, desde a parte mecânica, de metalurgia, transformação metal mecânica, parte eletrônica, desenvolvimento, hardware, software, desde aplicativo a gente faz tudo aqui. Legal. Entendeu? E como que está a estrutura de vocês distribuída aí? Você tem uma unidade nos Estados Unidos, né? Que é o que o Pedro toca lá. Conta um pouquinho pra gente disso. A unidade dos Estados Unidos começou... A gente ia muito para os Estados Unidos, né? Então, e eu sempre falava para o Pedro, eu falei, olha... O Pedro é fluente em inglês, então a gente sempre... Eu sempre tive muita vontade também de sair do Brasil. Então, acho que eu dei uma apertada nele ali, sabe? Vamos pra lá. Vamos pra lá, acho que chegou a hora. Aí chegou na pandemia e a gente, sabe... E eu sempre tive em mente que o nosso cliente aqui é o nosso cliente fora do país também. Porque a gente atende todas as multinacionais de semente e fertilizantes aqui. São as mesmas lá de fora. A gente atende todos os fabricantes de máquina agrícola. São os mesmos lá de fora. A gente atende praticamente todos os fabricantes de caminhões, entendeu? Todos os fabricantes de carros, de automóveis no Brasil. Então nosso cliente em potencial aqui dentro é o mesmo de lá. E aí eu falei para o Pedro, vamos abrir uma unidade lá e vamos começar a fazer um teste. Aí em 2021, pandemia, uma loucura, né? Aquele medo, né? E aí... Tudo estava acontecendo. Vacina, não tinha vacina ainda para mim, por exemplo. Daí a gente... Falei, vamos para os Estados Unidos, vamos abrir essa empresa já. A gente foi, teve que fazer quarentena no México. Ficamos no México 14 dias, depois fomos... Não que seja algo ruim, né? A Silvia escolheu ficar em Cancún, mas tudo bem, né? Mas aí a gente foi para lá em 2021 e
fez todos os trâmites, abriu a empresa, colocou para funcionar. Tem um parceiro nosso lá nos Estados Unidos, que é o Mike, que dá toda a assessoria para a gente, né? Sim, todo suporte. Cuida de tudo para a gente lá. E a partir de 2021 a gente começou. E aí o Pedro, que na verdade cuida disso, aí a gente, para nossa surpresa, a gente começou a vender equipamento para a França, para a Índia, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Assim, o Pedro pode falar até melhor, mas uma coisa que nos dá muito orgulho, até o governo americano usa equipamento nosso. Olha que legal. É que a gente tem um contador que a gente desenvolveu, um contador de sementes. Não tem nada a ver com balança, né? Uhum. Mas o pessoal pedia isso pra gente e a gente acabou... vamos pensar e ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Aí a gente desenvolveu um contador de semente. Hoje, o governo americano usa um contador nosso para contar semente de cannabis. Né? Que legal. E hoje o Pedro está à frente lá nos Estados Unidos. Como Sim. que foi essa? Conta um pouquinho, Pedro. Bom, como eu disse, né, sempre tive vontade de estar lá fora, de sair do país, então assim, eu fiquei super feliz a hora que ele falou, não, vamos realmente abrir. Confesso que no começo fiquei até um pouco assustado, porque a gente ia estar fazendo uma operação um pouco de longe, né? Só que conforme as coisas foram crescendo, as operações foram aumentando, a gente viu que é muito fácil hoje em dia, né? A internet aproxima tudo, então não tá mais aquele bicho de 7 cabeças, assim. Hoje a gente está lá em Orlando, né, com um espaço nosso, então aí facilita muito mais. Hoje, no começo do ano, em março, né, nós fomos fazer uma feira em Houston, então a gente expôs lá e foi a primeira vez que a gente conseguiu sentir como que o pessoal visualizava nossos equipamentos, porque trabalhando de fora, a gente tinha muita visibilidade, por exemplo, só nesse contador de sementes, entendeu? Então a gente acabava nem trabalhando tanto a própria balança, os equipamentos de pesagem. Na feira foi diferente. Na feira, a partir do momento em que o pessoal visualizava, o pessoal tirava suas dúvidas ali, e você explicava por que ele precisava, a gente viu que eles têm uma deficiência grande. Assim, eles... Até engraçado dizer, mas nesse setor de equipamento de pesagem, os Estados Unidos às vezes é um pouco atrasado, sabe? Tanto nos equipamentos quanto no modo de usar. Então, assim, eu encarei esse desafio como um dos melhores do mundo, assim, e pra mim é uma delícia, eu falo. Que legal. E como que é empreender nos Estados Unidos, assim, vocês que têm empresa aqui e lá, é muito diferente. Eu acho que eu conheço um pouco do lado do Celso. Eu vou te falar o que eu penso. É assim, de verdade, hoje, se a gente só vendesse lá, pra gente como empresa, era muito melhor. Porque a questão tributária ela é muito simples, né? Quem paga imposto é quem compra. Então a apuração é muito tranquila. A gente não tem esses impostos em cascatas que a gente tem aqui. Então, cada estado muda aqui, né? Exatamente. Então é muito mais fácil empreender lá. Né? Tem os desafios da língua, tem os desafios da cultura, mas assim, eu acho que é um desafio gostoso. Bem né? gostoso. E daí lá vocês começaram a expandir para visualizar o mundo, né? Exato. Acho que vocês começaram a ser mais visto, né? Lá Sim. talvez. O que faz diferença, Maurílio, é assim, uma empresa quando ela vê que você tem, é uma empresa brasileira, mas também tem unidade nos Estados Unidos, muda um pouco de figura. A maneira como eles veem muda um pouco, entendeu? E a partir do momento em que eles descobrem que é a gente que produz tudo, sabe? Não é nada vindo de fora, vindo da China. A partir do momento em que eles veem que a gente fabrica tudo aqui dentro da Celme mesmo, aí a credibilidade aumenta um pouco ainda também. E hoje a equipe de vocês, assim, você falou que tem engenheiros lá e tudo mais, é tudo mão de obra da região? Não, aqui, tudo brasileiros? Que legal. Tudo mão de obra daqui, a gente tem engenheiros mecânicos, elétricos, que mais? Só de engenheiro mecânico tem 3. Então é bastante, um pessoal jóia. Eu tenho o Marcos, que é um cara fantástico na parte de projeto mecânico, tem o Luciano, tem o Bruce, que eu já citei. Então é bastante gente. Que legal. É uma equipe muito, muito jóia hoje. E a experiência de trabalhar em família, como que é, Celso? Vocês se dão bem aí no dia a dia? Cara, assim, Maurílio, primeiro eu e a Silvia, né? Mas a gente se separa muito bem, sabe? Ela cuida do departamento comercial e a gente faz as nossas reuniões, a gente discute, eu e ela, algumas coisas, mas o que ela fizer lá tá bem feito, entendeu? Eu cuido de outras partes que ela também a
gente até discute muita coisa, mas não tem nenhum tipo de conflito, né? E aí o Pedro veio para uma área também que não é a Silvia que faz, não é eu que faço, então a coisa ficou... E a gente discute muito, né? Na verdade, assim, quando eu comecei, eu até fiquei... Meu pai falou, bom, você vai começar do início. Você vai ajudar a equipe técnica ali, desde a montagem, para você saber como é que é fabricado os equipamentos e tudo mais. Chegou um momento que ele falou, bom, qual área você quer ir? Né? Para você se aprimorar, se fundar mais nessa área. E aí, eu falei, bom, na verdade ele falou, bom, é bom você passar pro comercial, né? Porque hoje em dia você precisa saber vender. E aí eu confesso que eu fiquei uma semana lá com a minha mãe. Falei, olha, acho que eu não quero. Sabe, às vezes, falei, acho que não, melhor não. Agora, assim, eu sempre do lado do meu pai, ele enchendo o saco dele, mas com seus setores diferentes ali, acho que a gente se encaixou muito bacana agora. A Silvia, você conhece ela, né? Sim, sim. A Silvia tem a Silvia tem uma opinião muito forte, ela tem umas... Então, assim, a Silvia tem que conhecer bem ela para trabalhar com ela. Às vezes era Tem que saber complicado. Tem que saber lidar. Uma vez, numa reunião lá na empresa, eu falei pro pessoal, isso eu nunca me esqueço. Tinha algumas pessoas com problemas particulares. Falei, você tem que deixar o problema particular, fica em casa. Aqui na empresa isso não cabe. Aí eu olhei assim e falei, bom, eu já não posso falar isso. O problema vem comigo para a empresa. Não dá. Mas assim, de boa, acho que a gente se dá muito bem, de verdade. E mesmo com só às vezes de domingo em casa que a gente tá jantando e a gente fala, pô, vamos parar. Hoje Porque não. só fala de trabalho, então vamos baixar um pouco. A gente convencionou em casa que no final de semana, por exemplo, no domingo à noite, aí pode falar de trabalho, porque daí a gente projeta a semana e tenta... Aí pode, mas caso contrário... Mas a Silvia, às vezes, ela é algo tão natural que você não consegue, né? Já percebi isso. Eu não me incomodo com isso. Você não consegue não falar de trabalho. A gente tá ali 24 horas do seu dia, praticamente. Então... Legal. E, Pedro, você veio da área do agro? Você se formou já ou não? Não, eu tô em formação ainda. O que você Eu fiz um ano de agronomia. Aham. Tentei ainda seguir para esse lado, vi que não era muito o que eu gostava. Convenci... Acho que, na verdade, era uma vontade também da minha mãe, sabe? Então, fui bastante ali por influência dela. Tô cursando administração agora, acho que faz muito mais sentido. Então, tô aí, falta 1 ano e meio para eu terminar. Mas, assim, na verdade, a minha verdadeira escola mesmo é a empresa. Né? E você pretende ficar lá nos Estados Unidos, né? Pretendo ficar nos Estados Unidos. Pretendo ficar nos Estados Unidos. Vai ser uma briga, viu? Vai ser uma Eu briga. Todo mundo querendo Vai ir pra todo lá. mundo. E daí, vocês pensam em mudar a fábrica também? Não. A fábrica continua aqui daí? Não, aí tem que continuar aqui, né, mano? É. A ideia é profissionalizar muito bem a empresa aqui, né? Uhum. Eu até estou discutindo já, a gente, como é uma SA já, a gente criou um conselho administrativo, a gente vai nesse próximo ano deixar isso muito redondo, para que a gente possa, mesmo de longe, ir aqui rodar como tem que ser, né? Muito legal. Porque não tem necessidade da gente estar presente na operação, Uhum. entendeu? A operação tem que funcionar, independente, né? Hoje já está assim, a empresa não depende muito de vocês, como que é? Não, hoje já funciona, mas ainda depende, ainda a gente tem que estar no operacional, a Silvia ainda tem que estar, eu ainda tenho que estar, ainda vendo muita coisa, mas eu quero, a ideia, que nem eu te falei, de profissionalizar isso é para não ter isso mais. Uhum. A gente, se precisar ficar 6 meses longe daqui, a coisa vai rodar como tem que ser. E até qual assim, o que você almeja assim na empresa? Chegar a abrir capital? Qual que é o seu desejo de... Maurílio, eu vou ser muito sincero para você, cara. Eu vou fazer uma confissão aqui. A gente recentemente recebeu uma consulta para a gente vender a empresa. A primeira hora que foi apresentado isso, o Pedro foi o primeiro a falar, não. Falei, Pedro, eu acho que eu vendo. Ele, não. Eu falei, então tá. Daí a gente conversou, falei, não, a gente tem muita coisa para fazer. Eu tenho muito projeto na cabeça para fazer, entendeu? Em áreas diferentes também, mas tudo com tecnologia. Então, assim, mas a minha vontade, na verdade, Maurílio, é deixar essa empresa cada vez mais sólida, a verdade é essa, e colocar os nossos equipamentos em cada lugar que a gente imagine aí no mundo, porque o nosso equipamento cabe no mundo inteiro, entendeu? Até que a gente está mandando equipamento para a França, sabe assim, balança, contador,
Tem até empresa chinesa querendo vender nossos contadores dentro da China. Então, é um negócio que não dá nem para imaginar, né? Mas a ideia eu falo que a minha maior satisfação é desenvolver equipamento. É pensar num equipamento, pensar uma ideia, pensar e transformar ela num produto. Acho que isso, para mim, não tem preço. Mas daí, claro, a parte financeira é consequência disso tudo bem feito. Mas o que me dá mais prazer é isso, cara, de verdade. Resolver problemas. Na verdade, eu sempre falo pro pessoal lá, nossa função é resolver problema. O cliente tem um problema, se a gente não tem equipamento, mas a gente resolveu o problema dele, a nossa missão foi cumprida. E vocês fazem um projeto assim pequeno, por exemplo? Vem uma empresa, precisa de uma solução para determinada, ou sempre é pensado em escala, assim, eu preciso... Na verdade, eu sempre analiso o seguinte, Maurílio. É interessante, por exemplo, o projeto, o que o cliente trouxe, vai resolver o problema dele de muita gente? Porque aí vale a pena, né? Aí vale a pena você desenvolver um produto. Recentemente, teve um parceiro nosso que trouxe um problema, ou seja, na verdade, um problema que o pessoal tem em aviários aí de frangos e tal, que é um aquecedor para aviário. Não tem nada a ver com o que a gente faz, não tem nada, mas eu achei interessante o projeto. E a gente desenvolveu um aquecedor para aviário, um aquecedor muito mais leve, sabe, assim, do jeito que o pessoal precisava. Então, e isso cabe em muito lugar. Então, aí a gente topou o desafio de fazer. Pô, que interessante. Você comentou antes aí que atende também o pessoal as companhias aéreas, né? Eu achei bem legal, porque eu confesso que quando eu fui me aprofundar sobre a empresa, né? As balanças, eu vi mais que era do agro, então eu achei bem legal, assim, vocês terem essa diversificação. Porque a questão aérea é muito legal, porque um avião para você precisa pesar o avião. Por exemplo, vamos pegar um avião de pequeno porte. Você precisa pesar esse avião, tem que estar todo equilibrado, né? Tem todo um cálculo do centro de gravidade do avião, então isso tudo com peso, né? Com peso e as medidas que tem que ser tirada. Então é muito sério isso. Então o equipamento que vai fazer isso tem que ser muito preciso, as informações têm que ser muito precisas, porque isso pode dar problema na hora do voo, então é muito sério. E hoje a gente, graças a Deus, atende muitas empresas, principalmente o pessoal também dos hangares que fazem manutenção em aviões. A maior parte usa equipamento nosso. A gente criou uma eletrônica específica para essa área de aviação. A gente tem aplicativos, o pessoal consegue fazer tudo por tablet, por celular. Então, mas é uma área que eu gosto muito. E tem, assim, um equipamento de vocês que é mais interessante comentar aí pro pessoal que está assistindo, algo diferente, alguma coisa. Porque esse do avião já é diferente, né? Para mim é uma grande novidade, né? Quando eu imaginava o balanço, o pessoal pesar a mala lá, sabe? Nem imaginava que ia ter esses equipamentos. A gente tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a gente tem uma balança de pesagem dinâmica, por exemplo. Hoje a gente tem usinas de açúcar e álcool que usa equipamento nosso no campo. O caminhão, imagina se está saindo um caminhão lá da Palhada com, sei lá, caminhão mais 2 Julieta, 3 carretas. Tem 2 plataformas nossas, o caminhão passa até 10 km por hora, não precisa parar e já pesa. A gente pesa eixo por eixo e depois dá o peso total. Então ele já sai do campo sabendo o peso que está levando, entendeu? Esse equipamento é um equipamento muito diferente, que a gente coloca na terra esse equipamento, você está entendendo? E tem uma precisão fantástica. Então esse é um equipamento muito legal, um equipamento muito diferente. E ele é portátil daí, por ser pequeno, leve, né? Legal. E você comentou também da polícia, né? Que dá para usar até para a polícia. Sim, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal em alguns estados usa equipamento nosso. É um equipamento de liga de alumínio, um equipamento um pouco diferente. Tem um software todo específico para ele, entendeu? Então ele consegue já verificar o peso por eixo, já confronta com o banco de dados. Se estiver diferente, se estiver acima o que foi pesado, já emite a multa. O policial já consegue entregar a multa na hora para o motorista. Isso já vai para o banco de dados do Detran. Então, assim, é um equipamento que traz um benefício muito grande para a fiscalização, né? Muito bom. Muito legal. E voltando um pouquinho para os Estados Unidos, o Pedro comentou que fez algumas feiras lá. Como que foram essas feiras, Pedro?
O Conta um ano pouquinho. passado a gente foi visitar, que foi lá em Orlando mesmo, então pra Aham. gente foi mais fácil, né? E aí a gente tava conversando a respeito dela, eu falei, pai, acho que vale a pena, cara. A gente dá um chute, a gente não sabe, né? Arriscar, a gente sempre arriscou as coisas, então... E graças a Deus, meu pai sempre comprou muito minhas ideias, sabe? Aham. Então ele falou, se vira aí. E como que Vamos os atrás. americanos reagiam, assim, com o negócio de vocês, ou a exposição de vocês lá? Bom, Era como eu bem disse, né, aceita? Deixa eu só fazer um parênteses. Fala que aquele americano falou que mostrou o funcionamento do equipamento para ele. Ele falou assim, eu não sabia que eu precisava disso. Sabe? E ao mesmo tempo ele falou, amei, né? Tipo, Eu fiquei muito... Teve maluco. um ponto específico ali na feira que eu fiquei bastante espantado, que ele... Um cara chegou em mim e falou assim, é uma balança, né? Ele falou, olha, eu tenho um caminhão de 3 eixos, mas como que eu vou usar isso aí? Então, assim, ele tem a necessidade, ele só não sabe como usar. Então, a hora, como eu disse, né? A hora que ele vê que ele realmente precisa, aí a cabeça dele abre, assim. Foi muito bacana, como eu disse, foi em Houston, no Texas, e foi a feira é bem diferente da daqui, né? Feira em pavilhão fechado e tudo mais. Mas todos os nossos clientes estão lá, clientes de máquina, de sementes. Então, muita gente passava ali, batia o olho, gostava. A hora que eles veem que não precisa de cabo no nosso equipamento, assim, ele já tem uma aceitação muito grande. A hora que eles veem na tela do celular, no aplicativo, aí eles realmente piram, assim. Então, assim, a aceitação foi muito grande, pra gente foi muito positivo. Isso é um negócio relevante, eu acabei nem comentando, os nossos equipamentos todos têm versão sem cabo. É uma tecnologia que a gente desenvolveu em 2012, a gente inclusive patenteou isso, mas infelizmente no Brasil patente não funciona muito. Mas os nossos equipamentos têm todos versão sem cabo, você coloca as plataformas no chão lá, ligou o indicador, ele já está mostrando o peso, ou o aplicativo, ele já mostra o peso, você faz tudo sem ligar nenhum cabo. Pô, que legal. Daí depois envia os dados para onde precisar. Não, daí você salva, faz relatório, você faz o que você quiser com os dados, entendeu? E tudo sem cabo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Legal. Eu acho que a gente pode se estender bastante aqui no bate-papo, tá muito legal, mas nosso tempo é curto, né? E eu queria novamente agradecer vocês pela presença, pelo tempo, tá? Se você quiser compartilhar alguma coisa aí com quem está assistindo, Celso, até as redes de vocês, né, o site, quem quiser procurar a Celmi, né, então pode ficar à vontade, hein. Olha, foi bem legal, e aqui eu te falei, tem muita coisa para falar, se a gente fosse se estender com o equipamento aqui, a gente ia longe. Tem mais equipamento. A gente não falou de automação, a gente não falou de... Se você quiser contar alguma curiosidade, dá tempo. Você falou de equipamento diferente, a gente tem equipamento nos portos para carregar navio e descarregar navio. Tudo que que é a granel, que está chegando no Brasil, está descarregando, tem muitos que passam por equipamentos nossos para pesar e encher os caminhões, e o contrário também. Quando sai do porto, aí é tipo Imagina, sai do navio, tudo que é a granel, sai do navio, passa pela nossa balança, enche o caminhão e vai embora. O contrário também, se for carregar navio, passa por equipamentos nossos. Então a gente tem uma área de automação, de pesagem de fluxo muito legal também. Não, tem muita coisa. Não a gente marca um próximo. Dá para ir longe. Mas quem quiser conhecer mais da Celmi é celmi.com.br. Acho que o site é o melhor caminho. CelmiUSA.com. Exatamente. Unidade. CelmiUSA.com. Exatamente. E o Agropese? Agropese.com.br também é um novo projeto nosso aí que encaixa a balança também. Legal. Exatamente. E se quiserem compartilhar as redes de vocês, não sei se... Como você... Meu Instagram é _Pedro Messias. E eu da Celmi, o Instagram da Celmi é @CelmiTecnologia. Legal.